Programa Em Comunhão da nossa querida TV Aparecida, programa de toda semana, e a gente se debruça sobre algum tema que tenho certeza ajuda você a crescer cada vez mais na sua fé. Espero que você tenha a sua Bíblia em casa, possa abri-la, acompanhar a reflexão que a gente faz, não é mesmo? E nós estamos aqui, tempo do Advento, estamos refletindo exatamente sobre aquilo que é chamado Evangelhos da Infância de Jesus. Encontramos principalmente em São Lucas, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Mateus. E eu tenho a alegria de acolher mais uma vez o Padre Cláudio Roberto Bus, aqui da Deoniana, Faculdade Deoniana, formado em Bíblia, em Teologia, pela Bíblica, é verdade, pela Universidade Gregoriana. Bem-vindo, Padre Cláudio, muito obrigado, muito obrigado, mais uma vez. Padre Domingos Sávio, querido confrade, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Ulisses. Podermos estar juntos aqui tentando, né, transmitir um pouquinho daquilo que a gente lê, consegue, tenta entender e passar para quem Domingos, sabe, é sempre né? um pouco daquilo que a gente conhece, né? E muito da nossa fé, daquilo em que a gente acredita e traz assim como essa revelação maravilhosa de Deus para nós, né? E nós queremos então mais uma vez chamar um texto de Isaías, um versículo. Isaías capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Preste atenção nesse texto. Pois um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder em seus ombros e será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Sempiterno, Príncipe da Paz. É importante para nós ter essa consciência profunda. Deus preparou a história da humanidade para nos dar o seu Filho. Por si estaríamos todos preparados se estivéssemos assim de coração aberto, mas muitas vezes a história da humanidade vai por caminhos tortuosos. E a verdade é que a humanidade sempre preferiu o caminho do poder e confiou muito pouco no caminho do amor. Por isso viveu sempre carente de amor, ávido de poder e acabando sempre em violência, em frustração, em injustiça, em dor, em tudo aquilo que absolutamente Deus nunca, jamais quis para o ser humano, que Ele tanto amou e que Ele deseja que seja um ser humano feliz, cheio de fraternidade. Por isso aconteceu o Natal, por isso aconteceu o Advento, por isso aconteceu esses fatos que nós celebramos todo ano, porque cada geração necessita de novo do mistério da encarnação. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, não é mesmo? Aí eu vou mais uma vez explorar o Padre Domingos e o Padre Cláudio para que eles nos ajudem a refletir exatamente sobre aquilo, esse anúncio que foi feito para o nascimento de Jesus, esse anúncio que foi feito para o nascimento de João Batista, sobre o qual nós conversamos anteriormente, né? São duas características, ou quase que são duas narrativas com a mesma sequência, né? Mas tem diferenças bastante grandes, não é, Domingos? Sem dúvida. São vários elementos que a gente poderia realçar, mas um deles, por exemplo, se nós olharmos nos dois anúncios de nascimento de João Batista como de Jesus, é um gênero literário, então ele começa apresentando os protagonistas. Por exemplo, no caso de João Batista, apresentando quem que era Zacarias e quem era a sua esposa, que era estéril, e ele já avançado em idade. Vamos olhar do anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, vai apresentar exatamente José e Maria. E depois, a partir dessa apresentação, agora é interessante já no caso de João Batista, quer dizer, um idoso e uma estéril, é com eles que vai começar algo totalmente novo. Quer dizer, quase que mostrando que é realmente dom de Deus, gratuito e absoluto. Então nós vemos assim, né, o Zacarias, então, sendo anunciado como vai ser o pai de um que virá exatamente preparar imediatamente os caminhos do Senhor. E isso vai aparecer até mesmo no seu cântico, né? Ele vai até se manifestar aquela grande alegria dele
até que ele fica mudo durante um tempo, mas para que até mesmo que a sua voz quase que estoure numa grande alegria no momento que aquilo que foi anunciado para ele se realiza, o nascimento, o surgimento histórico mesmo do precursor definitivo do Messias, que seria exatamente o seu filho, João Batista. E esse anúncio, então, às vezes a gente pensa, Cláudio, que a figura de Zacarias, a figura de Isabel, tem assim um certo simbolismo com o Antigo Testamento, no sentido, é um Antigo Testamento que já não é muito fecundo, hoje já é velho como Zacarias, né? Já por si mesmo está nos seus últimos momentos para poder produzir algo, e o que eles vão poder produzir por milagre, intervenção divina, é um anúncio e uma preparação. Será que isso aí não faz uma injustiça com os personagens? Não, não faz, porque, veja, Zacarias e Isabel lembram, né, através da esterilidade, através da idade avançada, lembram sobretudo Abraão e Sara. Ah, é? Sim, lembram Abraão e Sara, lembram Isaac e Rebeca, lembram Jacó e Raquel, que foram, né, mulheres estéreis. Claro, o primeiro, Abraão e Sara, né, possuem as mesmas características. É interessante que eu sempre digo que Deus começa, né, a história, ou recomeça a história, mesmo na esterilidade, né? O povo de Deus nasceu no deserto, nasceu onde não existia nada. Então, a vida, ou seja, a história da salvação muitas vezes começa, né, de uma forma que aparentemente possa ser estéril, mas é fecunda. Por que Zacarias ficou mudo ao não crer? Ele deveria saber, ele deveria ter essa memória bíblica de Abraão, de Sara, deveria ter essa memória bíblica de Isaac e Rebeca. Por quê? Porque ele era um sacerdote. Por exemplo, em Gênesis 18, Abraão também duvidou. Sara sorriu. Tanto que Isaac será chamado filho do sorriso. Mas era um sorriso sarcástico, irônico. Mas por que eles não foram, vamos dizer assim, castigados pela mudez? E Zacarias o foi. Zacarias o foi porque nesse novo tempo já não se permite mais não crer. Os sinais estão aí, né? São evidentes, a boa nova já está às portas nesse momento do anúncio de João Batista e, portanto, a mudez é o seu castigo. Até em que ele escreve na tabuinha, João será o seu nome. E João vem da palavra hebraica Yohanan. Yohanan quer dizer Deus é misericórdia, Deus é graça. Então, nem tudo em João Batista é esta figura, vamos dizer, como a gente diz, né, a figura do juízo. Em João Batista existe também um viés de misericórdia, que já prepara a vinda do próprio Messias. Você lembra algo muito importante. Por isso que eu gosto muito de João Batista, porque ele, quando pede ao povo, né, que se converta, se faça batizar, o que ele convida o povo? Procure partilhar o que você tem. Ele não vai pedir atos de culto oficial, né? Não vai pedir nada disso. Gente, seja mais fraterno, divida o que você tem, não seja duro com as pessoas, trate as pessoas com respeito. Então, é um novo tempo que está começando, é um novo tempo realmente maravilhoso, né? Agora, uma coisa aqui, um relato que é sem precedentes na história bíblica, sem nenhum precedente, é a concepção de uma virgem. Pois é. Isso nós não temos nenhum precedente. A gente pode fazer relações com os outros textos, com o Antigo Testamento, mas a concepção de uma virgem é de fato um relato inédito na própria história. Tão inédito, não é? Eu acho assim, Cláudio, que para revelar ou para realizar isso, Deus teve que escancarar a sua natureza. Teve que se mostrar como Pai, como Espírito, né?
É alguma coisa assim que irrompe na história da humanidade a presença de um Deus que nós não conseguiríamos jamais ter criado com a nossa fantasia, com a nossa busca do divino. Não é? É interessante, por exemplo, no caso assim até na pergunta que Zacarias faz para o anjo, como que está a causa da incredulidade dele? Como que é possível eu, idoso, e minha esposa estéril? Abraão, exatamente, Abraão e Sara. Abraão idoso e Sara estéril. Quer dizer, parece que coloca nos lábios dele exatamente o motivo da sua mudez. Agora é interessante também, se formos olhar lá em Daniel, a certa altura, vai dizer o seguinte, que quando lá o divino fala com o profeta chamado Filho do Homem, depois que ele acaba de falar, ele fica mudo. Está mostrando assim também que o contato com o divino torna a pessoa muda. E interessante que quando Zacarias vem para junto do povo e não consegue falar, ele fala, nossa, ele deve ter tido uma visão, quer dizer, ele teve um encontro mais profundo com Deus, tanto assim que ele se tornou mudo. Agora é interessante, como no caso, quer dizer, o Zacarias pergunta ao anjo, como é que vai acontecer isso? E Nossa Senhora também pergunta, mas como é que vai ser possível isso? Mas como o Cláudio falou, quer dizer, então Nossa Senhora não recebe nenhuma repreensão, porque era algo que não... Quase que poderíamos dizer assim, é um novo ato criador de Deus, é uma criação nova de Deus, exatamente, quer dizer, uma virgem, por ação do Espírito, conceber Deus. Então, de fato, é totalmente novo. Então, a pergunta de Nossa Senhora tinha tudo a ver. Agora, o passo que a pergunta do sacerdote, de fato, estava mostrando quase que uma certa incredulidade. Já havia casos anteriores na história da salvação. Talvez ele não imaginasse que iria acontecer com ele também, né? E eu fico sempre imaginando que quando a gente leva um susto muito grande, a gente fica quieto, fica mudo, não sabe como reagir. Mas, de qualquer forma, eu acho muito bonito, porque são dois anúncios, né? Quase que dentro de um mesmo quadro, uma mesma moldura, mas o que está ali dentro dessa moldura são, assim, contrastantes, num certo sentido, né? É bem diferente. Esse anúncio a Maria, por exemplo, Cláudio, né? Sim. Primeiro, um espanto imenso, o primeiro milagre é que, sei lá, é uma jovenzinha, sei lá, 14, 15 anos. Como é possível que o velho Zacarias não teve a percepção, né, de discernimento que essa jovenzinha E o teve? anjo retirou-se, né, diz ao final do texto. Exatamente. O que quer dizer isso? Que a partir de agora, do sim de Maria, Maria vai ter que descobrir no caminho da sua história o mistério de Deus. Deus não vai ficar apontando, né, continuamente, olha, vai por aqui, decida isso, decida aquilo. O anjo se retira para que ela de fato assuma esse mistério, da qual ela também terá que descobrir, terá que imergir, terá que ser discípula e tudo mais. Mas eu queria recuperar uma figura muito importante, quer dizer, importante não, mas que é secundária nos textos, que é a figura de Isabel. Sim. É muito interessante porque no momento do nascimento de João, muita gente questiona, né? Então Zacarias está mudo e está ali Isabel. E as pessoas dizem assim, mas ninguém tem esse nome na tua parentela. E ela disse, não, ele vai se chamar João. Esse não de Isabel, se a gente for olhar no contexto da época, jamais uma mulher poderia levantar a voz dessa forma. Não teria autoridade. Não teria autoridade. Né? Seria uma afronta à própria família. Seria uma causa de vergonha, mas Isabel não. Isabel foi corajosa e disse, João será o seu nome. Portanto, Isabel pode parecer um papel secundário, mas ela, em muitos momentos, ela vem à luz como uma mulher de coragem, uma mulher que também escuta os planos de Deus e tem a coragem de enfrentar mesmo certas barreiras impostas pela cultura da época.
Então, a Isabel é profética. É profética. Tanto diante dessa situação, entende, que depois o marido vai confirmar, né? Como depois diante de Maria, é uma mulher profética. Né? Sim, depois ela que dará, né? Vamos dizer, dirá a Maria, né? Como pode a mãe do meu Senhor me vir visitar? Foi a primeira que reconheceu a presença do Salvador no ventre, de acordo com Interessante. o contexto. A gente tem uns minutos ainda. Eu queria voltar um pouquinho, Domingos. O bendito seja o Senhor Deus de Israel, que saiu assim com tanta alegria, esse bendizer a Deus da parte de Zacarias. Se formos olhar esse cântico, muito bonito, porque Zacarias, então ele vai ver então no nascimento do filho, né? Sim. O cumprimento, como ele fala, aquilo que Abraão, que foi prometido a Abraão, que foi prometido ao povo de Deus. Tudo isso que foi prometido, agora, quer dizer, está em caminho de realização, porque ele vai dizer a certa altura, vai chamar, que o seu filho será chamado profeta, porque irá diante do Senhor preparar os caminhos do Senhor. Então ele vê ali, digamos, é a porta que se abre e vê a importância exatamente desse filho que foi dado a ele, de realmente ser aquele que vai à frente, abrir caminho definitivo para o prometido das nações. Então, mostrando assim que Jesus, então ele é as promessas finalmente se realizando. É a salvação prometida. Isso está bem presente aí no seu cântico. Isso eu creio que é muito importante. Eu acho, né, Cláudio, que deveria existir, a gente sabe que existia já naquele povo de Israel, uma espiritualidade messiânica, né, diferente da oficial, né, que era uma espiritualidade mais profunda de um Messias que iria salvar por dentro e não apenas fazer uma revolução política, viria salvar o ser humano por dentro. Mas certamente o segredo desse Messias ficou no coração de Maria. Sim. Ou seja, o anúncio de Maria traz essa novidade, né? Com certeza. Traz essa novidade. E pegando só um gancho do Padre Domingos, foi quando Zacarias de fato deu o passo da fé, que ele pôde cantar. Quando ele escreve na tabuinha, João será o seu nome, ele consegue entender, dá o passo da fé, então a sua boca se abre para cantar: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que libertou, que salvou, né? Que se lembrou do seu povo. Né? E depois, é claro, Maria será, enfim, esse grande, não só símbolo, mas esse grande ícone da própria fé, né? Diante de um mistério. Eu sempre fico impressionado porque Jesus nasce numa manjedoura, nasce na pobreza. Mas vejam, o céu se alegra, o céu rejubila, o céu faz festa, o céu faz aquilo de melhor que há e a terra o acolhe de forma tão humilde. Parece algo assim que contradiz? Pode parecer, mas eu acredito que há uma mensagem por trás disso tudo. E aí deixo 3 pontinhos. É tão bom a gente perceber que na história do Advento, na história do Natal, que se repete sempre, né? A gente percebe essa beleza dessa continuidade da pedagogia divina que chega e há uma continuidade. Zacarias, Isabel representam uma continuidade, mas há também uma novidade que nós, durante muitos milênios, ainda não assimilamos, que é essa novidade da encarnação, né? A gente podia imaginar tudo, que Deus ia mandar um herói, alguém especial, um profeta, mas nunca queria mandar o Filho dele até nós. Ou seja, essa novidade que se chama Evangelium, né? Uma boa notícia que vocês nem sequer poderiam imaginar que Deus chegasse a essa, como disse, a essa loucura de amor, né? Eu acho que isso é muito importante para nós. E aí, olhando mais um pouquinho, aquilo que é uma figurinha que nós não falamos dela ainda, figurona, não figurinha, José. José. Assim, então nós temos no Evangelho de São Mateus, então, que é o Evangelho que foi escrito, né, para cristãos,
judeus, Sim. em grande parte judeus convertidos. Por essa comunidade, por ser até de judeus convertidos, que convivia com judeus que não aceitavam. E era uma reação muito forte a acolher esse tipo de Messias, que era exatamente Jesus. Então, agora é interessante, como até lembrando um pouquinho antes, que o nome, no caso assim de João Batista, quer dizer, a Isabel, que ela vai dizer, não, o nome dele vai ser esse. Sim. Agora, na tradição mais judaica, assim, quem dava o nome para o filho era o pai. E o pai até dando o nome para o filho, é que, de fato, como que ele se tornava pai. E, no caso, Mateus vai fazer exatamente isto, quer dizer, o anúncio em Mateus é feito a José, durante um sonho, que é o modo também de Deus se comunicar realmente conosco. E José, que não estava entendendo o que estava acontecendo, e sendo uma pessoa justa, não queria pensar mal da sua esposa. Então ele resolve abandonar a sua esposa, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando vem em sonho, alguém, o céu, dizer a ele, não tenha medo, o que está acontecendo nela é obra do Espírito Santo. Ela vai conceber um filho e você vai dar o nome a ele, Jesus. Interessante que nesse momento também, ali fala, né, que José, que era davídico, então você que vai dar nome para esse filho. Então José, sendo davídico, Nossa Senhora não era davídica, mas José, sendo davídico, e ele dando nome para Jesus, então de fato ali ele assume realmente Jesus como seu filho, e Jesus então se torna também a realização das promessas feitas a partir também de Davi. Então, também a partir assim dos judeus que esperavam realmente o Messias davídico, Jesus é esse Messias davídico finalmente acontecendo na história. Eu tenho, assim, de vez em quando nas meditações da gente, né, sai alguma coisa, você poderia até avaliar, né? Às vezes eu fico pensando, Domingos, será que realmente José, como diz o Evangelho, ele não queria de modo algum, entende, que Nossa Senhora sofresse qualquer tipo de punição, né? Então, escapar. Às vezes eu fico pensando que José falou, bem, a revelação foi para ela, eu não fui convidado e eu não sou digno de entrar nessa história. Eu vou me afastar, né? Porque Deus está trabalhando, respeito, né? Não quero que ela sofra nada, mas eu não sou digno, né? E eu não fui convocado para isso, então estou fora. Quer dizer, eu não sou protagonista dessa história, né? E, num certo sentido, então, ele assume com gosto, com alegria, na hora que ele é convocado oficialmente, aí ele pega com os dois braços e fala, não, agora estou dentro, né? Ele é assim, ao meu parecer, ele é o exemplo do discipulado. Logo que você abre o Evangelho, como ser discípulo de Jesus? José. Certo. José era um judeu. A maioria dos judeus não creram no Messias. Tanto que ele tem umas reticências em crer nesse mistério. Mas logo que lhe é anunciado através do sonho, que é uma forma como também o Antigo Testamento se utiliza para o anúncio divino, ele crê e é chamado justo. Mas por que é chamado justo? Não só porque tem dom de Maria, mas ele é chamado justo porque crê na própria revelação divina. Ele crê nas palavras que Deus, de fato, né, lhe deu. Então, essa é a justiça do reino do qual José viverá. Ele vai depois se afastar como aquela figura que já cumpriu o seu papel, mas estará sempre na nossa lembrança a justiça de José, porque foi ele que se abriu de forma assim toda particular. Diante de um judaísmo tão fechado, ele foi um dos poucos que se abriu à novidade do reino de Deus. E isso é tão importante, né? Novidade de Deus. Deus não está absolutamente cercado por leis, regras, torás, né? Há sempre algo de surpreendente, algo inesperado, algo que não cabe facilmente nos nossos esquemas mentais, né?
E é uma maravilha que esse José simples, carpinteiro, né? Trabalhador, né? Amou essa mulher, aceitou o plano de Deus, abraçou essa criança, né? E viveu a vida mais corriqueira que se possa pensar, né? Mas com uma fidelidade imensa. Por isso que José é uma figura bonita, ele não tem nada de extraordinário, não fez nenhum milagre, não recebeu, acho que nenhum milagre também, uma outra coisinha ali, mas é impressionante essa figura de José. Você usou a palavra exata, né? É o primeiro perfeito discípulo de Jesus, logo de cara assim. E a gente olhando tudo isso, Domingos, a gente tem pouco minuto, mas como é possível que por detrás de fatos tão simples, de uma menina ou de uma moça tão simples, de um homem tão simples, como é possível que esse mistério imenso, entende? Do Verbo eterno se faz homem, o mistério da encarnação. Cabe na cabeça da gente? Como é possível? Tudo bem, o Messias já estava anunciado, então Messias, né, alguém viria para ser... Mas como é que esse Messias foi ser Deus encarnado? Parece realmente que é essa novidade sempre surpreendente de Deus. Porque até se olharmos pelo Evangelho mesmo, por exemplo, assim, podemos dizer que João Batista ele começa no templo, o pai dele era sacerdote no templo, e numa liturgia solene com incenso Sim. e outras coisas, né? Agora, o nascimento, assim, o anúncio a Maria, quer dizer, só fala de uma jovem que morava em Nazaré, numa Galileia tida como híbrida, uma Galileia que não era muito fiel assim não era muito católica, não né? era muito católica nesse sentido, devido exatamente ali às invasões dos assírios, que eles misturavam um pouco ali as populações e tudo mais. Então, por isso que era desprezada pelos judeus, né, do sul, por Judá, podemos dizer assim, o povo de Jerusalém e arredores. E é exatamente ali, quer dizer, fora de templo, tudo que realmente Deus irrompe. A partir, diria, quase que unicamente, a partir, quase que diria, de um nada. Porque também uma virgem, quer dizer, para a mãe de Messias, o que uma virgem resolve? Não resolve nada. Ela enquanto virgem, ela é estéril. Mas é a partir quase que desse nada que é Nossa Senhora, que é Maria de Nazaré, agora na força do Espírito, então ela realmente se torna a mãe do Messias. Até nesse texto, até já lembrado aqui, quando até o anjo vai dizer para Nossa Senhora, eis que conceberás, então o filho é dela, é seu filho. Sim. Eis que conceberás um filho, agora qual que é o nome dele? É Jesus, é o Filho de Deus e assim por diante. Então, naquele nada, a partir da virgindade de Nossa Senhora, mas fecundada pelo Espírito, é realmente o Deus que realmente se torna plenamente humano, a ser aí, como diz São Paulo, o primogênito, né, para todos nós, primogênito numa multidão de irmãos. É o novo povo realmente que está sendo anunciado. É você quando fala nessa esterilidade, entende? E conversamos sobre isso. Então, realmente, nós temos o mistério da encarnação como uma nova criação. Ah, né? Sem dúvida. Começa, é uma nova criação, é algo de absolutamente inesperado que está acontecendo, né? Aí está a mão de Deus realizando as suas promessas, que nós não chegamos a captar todas elas, né, ao longo de todo o Antigo Testamento. A gente pode dizer que houve, assim, entre aspas, o Antigo Testamento em todos os povos que tiveram suas religiões, suas crenças, mas eles não chegaram a esse ponto também, né, de modo algum de poder imaginar isso aí. Até podemos olhar até nesse pequeno pormenor, no segundo versículo da Bíblia, do Gênesis. Então vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre toda a criação a ser resgatada do caos e se tornar criação mesmo. O Espírito do Senhor virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então, de ver exatamente, quer dizer, ali já está dizendo que é criação, é algo totalmente novo, é um gesto novo de criação que Deus vai realizar. Isso é importante. Então nós vamos terminar esse momento lembrando, lá no Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Aí vem São João e diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou em nós e entre nós. Esse é um mistério maravilhoso
do Natal, que a gente quer que você prepare aí no seu coração. É um mistério que tem que ser vivenciado por essa fé profunda. Deus se fez carne, Deus é como eu, Deus tem a nossa corporeidade e ao mesmo tempo Ele traz todo o mistério de Deus dentro de si. Bendito Jesus Cristo, bendita Maria, bendito Zacarias, bendita Isabel, bendito José e bendito somos nós que herdamos essa fé. Fique com Deus, com a bênção da Mãe, Nossa Senhora Aparecida, de seu esposo São José, e até a próxima semana, se Deus quiser.